Sei que neste momento, né, você tenta dar alguns passos, mas sente total insegurança, sente o medo, né, de realizar o que é descarga de peso, porque tem medo de fraturar de novo, tem medo de sentir fortes dores, tem a dificuldade de andar, às vezes a perna está meio bamba, não é verdade? Então neste vídeo aqui estarei passando algumas orientações para você e no final vou deixar uma surpresa. Essa surpresa vai te ajudar e muito, tá bom? Mas é importante que você acompanhe o nosso vídeo por completo, porque ao longo deste vídeo eu vou dar dicas muito importantes que vão complementar essa surpresa que eu tenho reservado para você. Mas se você está chegando pela primeira vez aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Heberton Araújo, fisioterapeuta traumato ortopédico, esportivo e neurofuncional. Este aqui é o canal da Physio Runner Brasil, clínica especializada em reabilitação de fraturas de alta complexidade. Então se você tiver alguma dúvida, é importante também que você deixe aqui abaixo nos comentários e assim a gente vai criar na nossa comunidade, tudo bem? Então se inscreva agora mesmo no canal, deixe o seu like e se aparecer para você o nome Hype, clica nesse botão imediatamente, assim você impulsiona esse vídeo para mais pessoas. Agora, se você já é inscrito no canal, já me acompanha há muito tempo, já sabe como funciona, né? Deixe o seu like e clique também no botão Hype. Além disso, que tal você ser membro aqui do canal e apoiar ainda mais o canal que te apoia durante a sua recuperação? Você já sabe, temos lives toda semana, temos vídeos aqui esclarecendo a sua dúvida, então contamos com seu apoio também para que possamos alcançar mais pessoas, tudo bem? Então vamos lá, gente, vamos diretamente aí para o nosso assunto, para que eu possa contribuir aí com a sua recuperação, né, para que você possa voltar aí o mais rápido possível às suas atividades cotidianas, tá bem? Então vamos lá. Gente, tem um detalhe importante. Esses vídeos que estamos tratando é justamente para ajudar você a voltar à atividade diária, não para a prática esportiva, porque aí requer outro assunto bem mais específico, requer detalhes que envolvem ali uma avaliação, enfim, ver como é que foi a sua fratura para que pudesse sim analisar a possibilidade da volta ao esporte. Existem algumas nuances específicas, tá? Então isso é mais para fisioterapia esportiva e que não iremos tratar neste vídeo, mas sim para que você venha perder o medo de andar. Os meus pacientes que estão ali realizando a descarga parcial de peso, né, ou até mesmo aqueles que ainda irão iniciar a descarga parcial de peso, eu sempre analiso primeiro a gravidade da lesão. Alguns pacientes que possuem ali uma fratura complexa de plano tibial, de tíbia e fíbula, por exemplo, as fraturas que foram expostas de tíbia e fíbula, que passaram muito tempo imobilizados e utilizando aquelas muletas axilares, né, sem tocar o pé ali no chão, de fato, o paciente apresenta grande insegurança quando vai tentar realizar a descarga de peso pela primeira vez. Por quê? Porque o membro, né, aquele membro inferior, não só o local da lesão, ele já está basicamente desacostumado, digamos assim, desacostumado com a pressão, com o ato de pisar, com o ato de caminhar, né, a força ali tem diminuído gigantescamente. Então, o que acontece? O paciente sente total insegurança. Então, se você está passando por esse momento, fica tranquilo, né? Infelizmente, alguns profissionais dizem, não, isso é só do seu psicológico, você pode pisar. Não é questão de psicológicos em si, mas da insegurança de fato. E quando o profissional fala para você que é só psicológico, de fato você vai ficar o quê? Mais inseguro, tá? Então fica tranquilo que eu entendo você. Eu entendo muito bem a fase que você está nesse momento. Então não se preocupa que é uma fase comum. Todos os pacientes, desde a fratura mais simples a mais complexa, têm essa mesma insegurança que você está enfrentando agora. Então esquece essa questão, é só psicológico, não. De fato, é uma insegurança grande, porque dá medo, né? Você acabou de passar ali por uma cirurgia, não sabe se é aquela placa, se é aquele pino, se a haste vai suportar o seu peso. Mas eu já vou deixando mais tranquilo. Vai suportar sim. Se está no momento de realizar a descarga parcial de peso, é porque está no momento adequado e essas placas, enfim, essas osteossínteses que chamam, estão em condições de suportar toda a sua carga. Tranquilo? Então, para os meus pacientes que têm muita insegurança, né, o que eu oriento? Da hora que a gente vai fazer a transição, né, para iniciar a descarga parcial de peso, sair da muleta axilar, em alguns casos que geralmente eu já trato o paciente para ir direto ali para uma muleta canadense e realizar a descarga parcial de peso, mas eu não conheço como é que foi feito, como está sendo feito, na verdade, esse processo de reabilitação de vocês. O que eu oriento é inicie com andador. Isso mesmo, aqueles andadores de 4 apoios, igual esse da imagem, tá? Esses andadores aí de 4 apoios ajudam bastante o ato
de você ter mais segurança, porque ele vai lhe dar mais firmeza ali e você já vai começar a realizar uma descarga de peso com mais, como é que eu posso dizer, com mais segurança e menos receio, né? Então o andador, ele é fundamental para te ajudar nessa fase aí de transição. Em alguns casos o paciente ele vai utilizar esse equipamento aí por um longo período até que ele venha realizar a descarga parcial, ou a descarga total de peso, né? Fazer a transição da descarga parcial para total de peso. Então é o equipamento que vai te ajudar e muito ao longo da sua jornada. E outro detalhe, se você não sabe, eu não sei, mas eu não sei qual andador, qual é o melhor que eu posso comprar. Então, aqui na descrição tem um link para que você possa adquirir o melhor andador. E ou se você pode clicar aqui nos cards que geralmente vai aparecendo aqui, vão aparecendo aqui uns QR Codes. Pois bem, esses QR Codes aqui vão apontando também para vocês alguns andadores que eu selecionei que vão ser os mais indicados aí para você. Tranquilo? Lembrando, muitas pessoas dizem, ele só quer vender. Calma, gente. De fato, a gente ganha algumas comissões relacionadas a isso, mas é ínfimo. Eu só estou aqui selecionando esses andadores, esses equipamentos, para ajudar você a encontrar o melhor. Tranquilo? Porque geralmente os pacientes não entendem qual é o melhor e vai lá, o vendedor disse é esse, e às vezes não é. É tanto que eu oriento já, não compre com rodinhas. Compre apenas o fixo, né? Que tem apenas as borrachinhas nos 4 apoios. Olha, um detalhe. Às vezes o pessoal vende logo com a rodinha. E eu não acho tão seguro assim para pacientes que já têm segurança de realizar descarga de peso. E existem outros detalhes para esse tipo de andador que a gente pode focar em outro vídeo. Tranquilo? Pois bem, então esses aqui são os melhores equipamentos para você. Agora, se você já está aí andando e precisa transitar da muleta axilar para a muleta canadense, também vou deixar aqui na descrição algumas muletas de alta qualidade, excelente apoio, excelente material para você que precisa de muleta canadense. Então tá aqui abaixo, tá bom? Então vamos embora. Gente, então nesta fase, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Essa questão de descarga de peso realmente traz ali um estresse um pouco específico para o membro inferior que não está mais habituado, né, a pisar, tá? Mas o detalhe importante é ganhar força. Ou seja, se você já tiver em condições de realizar descarga parcial de peso, vou te dar dicas agora. Você está lá na sua fisioterapia, tranquilo? Não sei se o seu fisioterapeuta passou alguns dos exercícios ou não para você. Se não passou, eu vou te dar algumas dicas. Agora para aquelas pessoas que estão na descarga parcial de peso, tá, gente? Ou seja, começou a pisar. Gente, é importante que vocês realizem alguns exercícios de fortalecimento das musculaturas, principalmente de tibial anterior, tá? Que é essa musculatura que fica aqui na canela, tá bom? Ou seja, é o músculo que trabalha esse pé, coloca esse pé para cima. Vocês podem, simples, fazer exercícios de colocar o pé para cima. Digamos, você está deitado aí, por exemplo. Você vai fazer esse movimento de puxar o pé para cima aqui. Pode fazer tranquilo, fazer esse movimento de puxar o pé para cima. Mas sem nada, se você tiver, é que eu não estou com fita aqui, mas se você tiver uma mini band circular, ajuda bastante. Você não sabe o que é uma mini band circular? Também vou deixar nesses cards que vou estar passando aqui para vocês, essas mini bands que são graduadas em várias intensidades. Cada intensidade tem a sua força ali específica, tá? Você pode colocar ali na ponta do seu pé e ir puxando para cima, fazendo ali 4 vezes de 10 repetições ou 12 repetições. 4 de 10 ou 4 de 12 está excelente. E também você vai fazer movimentos encontrados com essa fita também. Ok, você sustenta ela aqui e faz como se estivesse acelerando. Pois bem, exercícios de acelerar, tá bom? Então você vai fazer também entre 4 a 12 séries de 4 repetições. De 10 a 12 repetições, 4 séries, tá bom? Então vai lá, colocou, faz esses movimentos aqui. Agora eu vou passar um exercício que é específico para quem não está com fratura maleolar, ok? Se você tem fratura maleolar, você não pode fazer esse exercício. Qual é? Pegar essa mini band e fazer movimentos colocando o pé para dentro, né? Fazendo um movimento colocando o pé para dentro. Tá? E depois você faz o movimento colocando o pé para fora e você pode repetir também 4 vezes de 10 ou de 12 repetições aí. Vai depender daí se você vai estar com essa disposição toda. Geralmente o paciente faz 10 ali, já dá uma cansada ou até mesmo ali já sente alguma dificuldade, né, nesse período. Então você pode escolher. Se ficar fácil, pode subir para 12. Se não, mantém em 10. Tranquilo? Então você também pode fazer exercícios como, digamos aqui é o pano, certo? Você vai fazer movimentos de puxar esse pano com o pé, assim, como quisesse pegar esse pano com os pés, só puxando os dedos aqui, amassando o pano, tá bom? Então você pode fazer esses exercícios também dentro desse período aí que eu citei,
4 séries de 10 a 12 repetições. Isso vai ajudar muito ao quê? Fortalecer as musculaturas que chamam, né? Musculaturas intrínsecas do pé. Aqui você vai aprender o que? Para fortalecer o tibial anterior, para fortalecer o gastrocnêmio, para fortalecer os eversores e os inversores. Então, está aqui exercícios fundamentais para você. Agora, se você quiser, se prepare aí que eu vou deixar aqui o material para que você possa baixar em PDF. Isso aí vai te ajudar e muito, né, nos seus exercícios, tá bom, gente? Então tá aí, o material vai estar disponível para que você possa baixar e ver ilustrações e assim realizar esses exercícios em casa. Então espero ter te ajudado, espero ter conquistado a sua inscrição. Nos ajuda aí a bater os 500 mil inscritos aqui no canal, pelo menos até o final do ano. Então vai lá, curte, compartilha, comenta, deixa aí a tua dúvida para que eu possa continuar te ajudando. Ah, lembrando, se você baixar o nosso material, diga aí o que você achou dele. Então, gente, um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui!